Olá, bem-vindos de volta. A Mércia já entrou muito rápida. Peraí, Mércia. Oi! Oi, Tá me vendo bem, me ouvindo bem? tô. Eu também, tô lhe vendo bem e ouvindo bem. Vou só ajustar aqui, Oi, esperar um pouco. Lucas. É, já vem toda Oi, velha guarda. Daniel. Já vem, Menina, eu já vi uma velha guarda aqui entrando. Nanda. Oi, Olha, Miguelita. Oi, Sophie. Sofia! Messinha, tudo bem? Tudo bem, Paty? Que bom que você aceitou. Insisti tanto, viu, pessoal? Fiquei namorando essa ideia aqui, ó, um tempão, até que finalmente ela aceitou. Muito obrigada, a gente tá muito feliz por ter você aqui. Pra Só gente ter uma você, honra ter viu, para me alguém assim, do fazer seu vir. gabarito aqui dividindo seus conhecimentos com a gente. Muito obrigada pela presença. Que nada. Só você, viu, para me fazer vir parar aqui. Eu acho que depois de hoje, ó, vai ser toda semana live de Messi nesses lugares, em outros lugares. Sei Messi, não, viu? ó, enquanto o pessoal entra, eu vou explicar tanto para você quanto para as pessoas novas, porque tem sempre pessoas novas aqui, como é que funciona, tá bom? Então é o Tá. seguinte, desde a divulgação da sua live, eu deixei uma caixinha nos stories e os alunos poderiam fazer perguntas sobre o tema. Aí eu fui anotando essas perguntas e aí agora é meio que um bate-papo, né? Eu faço a pergunta, você responde, se eu achar que eu posso contribuir com alguma coisa, eu complemento, ou então às vezes é uma coisa muito específica da Pério, aí eu deixo a resposta só para você, tá bom? Certo, fica à vontade. Pronto. Sempre que a gente deixa um tema, como por exemplo a gente deixou agora, que é orto e pério, mesmo assim, vem sempre umas perguntas que não são especificamente desse tema. São gerais, ou perguntas só de império, ou uma coisa mais voltada para pediatria. Então, quando isso acontecer, aí eu vou fazer essas perguntas de qualquer forma, porque a gente não quer que o aluno fique sem resposta, mas pode ser que ela destoie um pouquinho do tema. Eu gosto de avisar, porque quem está assistindo pode esperar só um tipo de pergunta e, na verdade, vão ter vários tipos de perguntas. Uhum. Ok? Pronto. Eu tenho aqui mais ou menos 12 perguntas, que é a média que a gente tem respondido mesmo, de 10 a 12 perguntas. Se por acaso, pode ser que alguma fique sem resposta, porque a gente só tem 1 hora de live e depois o Instagram desliga. Ele não dá tempo para nada, a gente tem que deixar pelo menos uns 5 minutinhos finais para agradecimento. Então, pode ser que uma ou outra fique sem resposta, mas com certeza eu vou querer que depois, no futuro, você retorne para outros bate-papos. Tá bom? Vamos começar, já que já tem bastante Vamos. gente. Bom, o nosso tema, e um dia Oi, eu vou ter que Sandra. aprender como é que eu faço para deixar o tema fixo aqui, porque eu ainda não Menina, até aprendi. os meninos da FOP. Paulão, que saudade de tu, Paulo. Quem mandou? Olha aí. Ei, eu não vou conseguir dar atenção ao povo. Vai Mas olhando aí aí os depois você comentários. fala. É para isso que serve o WhatsApp depois. No final você fica discutindo com eles como é que foi. Tenho certeza que vai ser legal. Ó, o tema da nossa live, que é inter-relação ortopério, então eu vou começar com essa primeira pergunta, é basicamente isso. Então foi feita a seguinte pergunta. Um paciente que a gente chama de paciente periodontal, um paciente que tem perda óssea, ele pode usar aparelho, pode fazer tratamento ortodôntico? Um paciente que tem perda óssea pode usar aparelho, mas um paciente com doença não pode usar aparelho. Então, às vezes a gente confunde. Um paciente periodontal não é um paciente com doença. Se o paciente tiver uma doença ativa, ele não pode usar aparelho. Agora, na classificação atual, foi incluída um
uma nova linha de saúde periodontal, que antes não existia, né? Então, nesse tópico de saúde, é incluído periodonto reduzido com saúde. Então, o que seria esse periodonto reduzido? É um paciente que ele teve doença, essa doença está estável, sem sangramento, e aí esse paciente pode sim usar aparelho. Pronto. Aí, no caso, é tipo uma foto que a gente postou aqui, na verdade, 2 fotos atrás. É um paciente com um periodonto reduzido, né, com aquela perda óssea, mas aparentemente com uma gengiva saudável, que aquilo, na verdade, é uma cicatriz da doença periodontal, e ele está usando o aparelho ortodôntico, né, fazendo o tratamento. Isso. Aí, idealmente, quando isso acontece, se a gente tem um paciente que já teve perda óssea, hoje em dia ele está estável, a doença foi tratada, não existe mais sangramento e ele vai usar o aparelho. Idealmente, a gente tem que optar por ter o mínimo de dispositivos na boca possível. Então, se for possível substituir a banda pelo tubo, é o ideal. Se for possível substituir o elastique, né, a borrachinha, pelo fio de amarrilho, é o ideal. Então, quanto menos dispositivos a gente tiver, melhor. E tudo aí, que acumule menos biofilme, né? Tudo que acumule menos biofilme. E se a doença já tiver levado a muita perda de inserção, o intuito da ortodontia é muito mais melhorar a mordida, né? Devolver a função, até porque a oclusão instável, o trauma em algum dente pode exacerbar essa perda e não devolver uma estética maravilhosa como seria num paciente jovem, num paciente sem doença. É muito mais devolver a função adequada. O pensamento ortodôntico é exatamente esse, né? Se às vezes a gente pega uma má oclusão e quer fazer a movimentação, faz um planejamento maravilhoso para aquele paciente, para ele terminar em todas as chaves. E infelizmente, para um paciente que a gente chama de paciente periodontal, um paciente que tem muita perda óssea, a gente não pode fazer esses tratamentos do sonho. A gente tem que fazer exatamente uma coisa mais limitada, tem que simplificar a mecânica. Por exemplo, não vai fazer nesse paciente um tratamento com extração para depois fechar esse espaço. Muito uso de elásticos intermaxilares, então a gente precisa simplificar a mecânica. Desalinhar alguns dentes, alinhar alguns dentes, desinclinar outros dentes para poder reabilitar proteticamente. É um tratamento simplificado só para realmente devolver essa função, mas também permitir que ele possa ser reabilitado. Porque normalmente esses pacientes com sequelas de doenças periodontais, em geral, eles também têm perdas dentárias, né? Eles já têm outras sequelas, são pacientes adultos já bem mutilados, não é isso? E às vezes a ortodontia ajuda até no alinhamento, que vai melhorar a qualidade da higiene e da manutenção do paciente também, né? Porque, por exemplo, apinhamento é uma questão que faz com que acumule mais biofilme, por exemplo. Né? Então, quando você alinha, você está melhorando e dando mais condição para o paciente de higienizar da maneira correta. E para quem está assistindo e que não sabe o que é apinhamento é aqueles dentinhos tortos, né? Um em cima do outro, que vai dificultar ainda mais o paciente a manter a higiene. Perfeito. E a gente conversando aqui, subindo vários nomes assim antigos. Para quem não sabe, eu compartilho a odontologia com o Messi há bastante tempo. Eu tentei fazer um cálculo rápido aqui, mas sei lá, talvez uns 15 anos. Não sei muito bem. Eu acho que o Messi deve 2004, né, Messi? Eu não sei, eu sou 2002. Então, mais ou menos desde 2004 que a gente é contemporânea. E é uma alegria poder, assim, depois dos 15 anos, estar aqui junto, embora a gente tenha acompanhado a carreira uma da outra, né? A gente se encontrou em Bauru durante uma época, mas é muito bom ter você aqui. Só um parêntese. E você sempre uma excelente anfitriã, né, Patrícia? Porque me recebeu na graduação, depois lá em Bauru. E agora aqui. Bom, vamos para a segunda. Segunda pergunta.
É uma pergunta bem simples também, mas como tem muitos alunos aqui, Messi, que estão iniciando o curso, né? A maioria é graduação. Os seus fãs, claro, e alguns alunos de graduação. Aí esses alunos de graduação são muito variados, desde o comecinho até o pessoal que está se formando. Então, uma pergunta que não está tão relacionada com a orto, mas é uma pergunta bem massa que eu queria que eu achei que valia a gente discutir, tá bom? Então, eu queria que você explicasse de uma maneira bem simples para eles qual seria a diferença entre recessão gengival e periodontite. Então, periodontite é uma doença inflamatória crônica e ela vai ser de origem multifatorial, mas é causada por um biofilme disbiótico, um biofilme que não está vivendo em harmonia, vamos dizer assim. E ela é caracterizada principalmente pela destruição dos tecidos de suporte, que é o osso e o ligamento periodontal, os tecidos que sustentam os dentes. E aí, ela vai desencadear bolsas ou recessões. Então, a recessão, ela é uma consequência da periodontite. Ela pode vir a aparecer como uma consequência da periodontite. E o que seria uma recessão? A recessão é a migração apical da margem gengival, expondo a superfície radicular. Então, quando você tem uma recessão, você observa uma parte da raiz aparecendo na boca. Então, a recessão, ela pode ser causada pela periodontite, né, por uma dificuldade na higiene, mas ela pode ser causada por várias outras coisas. Ela pode ser causada por um excesso de higiene também. Então, ela tanto pode ser causada pela falta de higiene como pelo excesso de higiene. Mas ela pode ser causada também, ou ela pode ser favorecido por movimentações ortodônticas, por inserções musculares muito altas, por uma posição dentária inadequada, até mesmo antes da movimentação, por um periodonto fino. Então, quando você tem uma deiscência óssea, uma fenestração, a gengiva já é muito fininha naquela região, pode favorecer a existência de uma recessão gengival. Então, ela pode existir após uma doença periodontal, né, uma periodontite, mas ela pode estar associada a outras coisas que não a periodontite. Perfeito. Achei que ficou bem claro. Eu acho que o pessoal entendeu também. Mas deixa eu fazer a próxima pergunta, então. Ela está perguntando aqui, recessão é doloroso? Liliana, acaba que recessão pode vir associada à sintomatologia dolorosa, sim. Porque como expõe a raiz, ela você pode ter a sintomatologia... Você pode sentir uns choquinhos, vou falar, ela não é dentista. Vou tentar falar numa linguagem mais acessível. Então, quando você tem recessão, você pode sentir um choquinho quando você toma água gelada, quando você toma um sorvete, coisas do tipo. Então, além da estética ficar prejudicada, você também pode sentir essa sintomatologia dolorosa, sim. Tem alguns pacientes que têm essa recessão gengival e não tem nenhuma sensibilidade, né, Mércia? Isso, tem alguns pacientes que não têm nenhuma sensibilidade. Então, não necessariamente você vai ter essa sensibilidade. Vai variar de pessoa para pessoa. Perfeito. Bom, a próxima pergunta foi feita 4 vezes. Ou seja, 4 pessoas diferentes fizeram a mesma pergunta. Não é relacionado à ortodontia, mas é um pouco da odontopediatria. Eu vou acabar assumindo um pouco mais a resposta, mas se você quiser complementar, mas você fica à vontade. Então, a pergunta mais feita da live era mais ou menos assim: uma criança pode ser sondada? Pode ser feita sondagem em crianças? Por que não pode ser feita sondagem em criança? Então, as perguntas variavam nesse estilo, mas todas significavam a mesma coisa. Então, deve ser feita sondagem periodontal? Então, vou pedir primeiro sua ajuda. Explicar o que é uma sondagem e depois eu posso responder, porque aí fica mais simples. Vamos explicar para os alunos que não sabem ainda o que é sondar, o que é uma sondagem periodontal.
Na definição, ao pé da letra, sondagem é a medida da margem gengival até o fundo da bolsa, né? Para que a gente faz essa medida? Para avaliar se houve perdas ósseas ou não ao redor do dente, para avaliar, para acompanhar a doença do paciente. Pronto. Aí essa sondagem, a gente usa uma sonda periodontal, uma sonda milimetrada, e a gente encosta ao longo do dente e faz penetrando suavemente na gengiva. Não é isso, Messia? Isso. Bom, então por que existe essa questão de fazer ou não fazer na criança? A APD, que é a Associação Americana de Odontopediatria, recomenda que a sondagem em criança só seja feita a partir do momento em que ela tiver os primeiros molares permanentes completamente erupcionados. Então, a gente sabe que com 6 anos os molares começam a erupcionar, mas quando eles estiverem completamente erupcionados, pode ser feita a sondagem desses pacientes. Por que a gente não faz na dentadura decídua? Por que a gente não faz em dentes decíduos? Por algumas razões, mas principalmente porque o dente decíduo, ele sofre um processo que é a risólise. O que é a risólise? É quando a raiz do dente decíduo vai sendo reabsorvida para um certo ponto ele esfoliar, que é cair, e nascer o dente permanente. Então, se você for sondar um dente decíduo que está no processo de risólise, você pode ter uma profundidade de sondagem que vai sugerir que é uma falsa bolsa, na verdade. Você tem uma profundidade de sondagem grande, né, fora do, entre aspas, normal, mas na verdade não é porque ele está com uma doença existente, e sim porque ele está naquele processo de risólise, o dente está com mobilidade. Então, para evitar diagnósticos de falsa bolsa, a gente evita fazer também essa sondagem. Lembrando ainda que esses pacientes que são muito pequenininhos, né, até 5 anos, a gente tenta ao máximo evitar procedimentos que possam incomodar, né? Surgir algum tipo de dor. Então, porque a gente pode descondicionar o paciente. Já é tão complicado fazer o manejo de comportamento e aí fazer uma sondagem que talvez não seja realmente necessária. Então, a gente evita. Mas se o paciente tiver algum tipo de sinal de doença periodontal evidente, aí todo o diagnóstico e todo o exame do periodonto deve ser feito de qualquer forma. Se não, corriqueiramente pode fazer só quando os primeiros molares permanentes já estiverem completamente erupcionados, assim diz a APD. Ok? Espero que todos estejam satisfeitos com a resposta da pergunta que foi tão repetida. Jaine perguntou, essa sondagem é um exame? Isso, ela é um exame. Na verdade, ela faz parte de um exame, né? O exame periodontal. O exame periodontal é um dos itens do exame periodontal, é a sondagem. Além da sondagem, a gente vai medir a recessão, né? Que a gente falou agora há pouco da recessão. A gente vai medir a mobilidade, se o dente tem mobilidade ou não. Vai medir a perda óssea na região de furca. Isso. Vai medir o nível de inserção. Então, a sondagem é um dos itens avaliados no exame periodontal. Perfeito. Messinha, aí alguém perguntou aqui. Um paciente que está com um aparelho ortodôntico, ele precisa ir na consulta com o periodontista de quanto em quanto tempo para fazer raspagem, para fazer a terapia de manutenção? Quanto em quanto tempo um paciente que usa aparelho precisa ir na consulta? Isso varia de paciente para paciente. A terapia de suporte, tanto para o paciente que usa aparelho, quanto para o paciente que não usa aparelho, vai ser muito individualizada. Então, você pode fazer a cada 3, 4 meses, como você pode fazer também a cada 6 meses, a cada 12 meses. Isso vai depender do quanto o paciente consegue manter. Vai depender de fatores de riscos como fumo, diabetes, outras coisas associadas ao quanto o paciente mantém também. Então, isso tem que ser avaliado individualmente para cada paciente. Então, uma coisa que você tem que usar para o paciente ortodôntico instalou o aparelho, orientar a higiene específica para manutenção com o aparelho, porque muda, né? Ele está fazendo a higiene
sem o aparelho. Instalou o aparelho, você tem que dar uma orientação específica, porque ele vai usar escovas específicas, um fio dental específico. Então, se você não der essa orientação, o controle vai ser, esse intervalo de controle vai ser totalmente diferente também. Depois que você tirou o aparelho, você tem que dar uma nova instrução, porque ele se acostuma com uma força na higiene, uma técnica de higiene diferente, então você tem que dar um novo reforço, uma nova instrução, porque ele pode até vir a desenvolver uma recessão por conta de uma técnica inadequada, acostumado de quando ele estava usando o aparelho. Então, tudo isso vai ser individualizado, tanto o tempo como os cuidados de pessoa para pessoa. Bom, essa questão do retorno é muito interessante, né? Na nossa época, né, há um tempo atrás, meio que se estabeleceu que todo paciente tem que voltar para o dentista de 6 em 6 meses. E isso é uma coisa que ficou na cultura, na cabeça das pessoas, e qualquer tipo de retorno, de intervalo de retorno, ele é muito individualizado, tanto para o paciente que está em tratamento ortodôntico, quanto o paciente que não está em tratamento ortodôntico. O retorno ele é individualizado. Se o paciente estiver usando aparelho ortodôntico e ele for um paciente com perdas ósseas, um paciente periodontal que está sob controle, a gente precisa fazer quase que mensalmente o controle periodontal desse paciente, porque ele não pode ter nada de inflamação. Então, não é bom que a gente arrisque dar um intervalo maior, por mais que ele esteja motivado. Para todos os tipos de controle na odontologia, vale a pena a gente fazer esse intervalo de retorno individualizado para cada paciente. Tá certo? E o que a gente vai avaliar nesses retornos? O que a gente vai avaliar para dizer se o retorno vai ser mais espaçado ou se ele vai ser mais curto? O índice de sangramento. Então, a gente vai tentar manter esse sangramento desse paciente numa faixa de 20% e 30%. Se começar a aumentar esse sangramento gengival, a gente vai ter que diminuir esse espaçamento entre as consultas. Esse sangramento é o sangramento espontâneo ou o sangramento a sondagem? Sangramento a sondagem. Certo, perfeito. Alguém fez uma pergunta aqui, meio que passou. Gente, tem muita gente especial aqui. Fernandinho, Lulu. Não é? Estou me sentindo super importante. Alguém perguntou aqui, Messi, já passou aqui. Foram tantas perguntas, comentários que já passou, mas alguém perguntou por que às vezes o paciente está com o aparelho e de repente o bracket. O que é o bracket? É aquele quadradinho que é colado no dente, né, Dom? Aquele quadradinho do aparelho. Às vezes ele é recoberto pela gengiva. O que aconteceu nessa gengiva que cresceu tanto que cobriu o aparelho ortodôntico? Com o aparelho, a gente começa a ter uma dificuldade de higienização, né? Então, a gente tem dificuldade de passar o fio dental, a gente tem dificuldade de escovar. Essas consultas de manutenção da higiene, elas não são feitas no tempo adequado. Então, a gengiva começa a ficar inflamada. Com o tempo, essa inflamação, ela vai causando uma hiperplasia, é um crescimento da gengiva. E aí, essa gengiva vai tomando conta do dente, como Everson falou aí. Então, essa gengiva vai crescendo, crescendo, crescendo e tomando conta e cobrindo os brackets quase que por completo. Quando a gente tira o aparelho, essa gengiva volta ao normal? Não volta. Porque o que vai voltar, o que vai regredir é o edema da inflamação. A hiperplasia ela é ocasionada por um aumento no volume tecidual. Esse aumento de volume ele não vai regredir. Então, o volume que regride é o volume do edema inflamatório. Então, quando remover o aparelho, vai diminuir a inflamação, ela vai parar de sangrar, vai diminuir um pouquinho do volume, mas o volume total, que é o volume causado pela hiperplasia, não vai diminuir. Então, para diminuir e voltar a ser como era antes, é necessário fazer uma cirurgia. Perfeito. Vamos lá. Existe algum movimento ortodôntico, Messi, que pode criar, o termo foi criar gengiva, fazer com que a gengiva cresça, fazer com que ela apareça? Criar, não.
para criar gengiva, só enxerto de gengiva. Então, você tirar a gengiva de um lugar, que seria o palato, o céu da boca, e colocar onde você quer criar, aí vai criar. Mas o movimento ortodôntico, não. Então, o movimento ortodôntico, ele pode favorecer a formação de gengiva. Por quê? Porque, às vezes, o dente está fora do envelope ósseo, fora do arcabouço, e aí, se o dente está fora do osso, não vai ter gengiva. Por quê? Porque a gengiva é só uma saia que recobre o osso. Se não tem osso, não vai ter nada recobrindo lá, tá? Então, se você devolve o dente para dentro do arcabouço ósseo, a gengiva vai recobrir novamente. Então, pode ser que a movimentação ortodôntica favoreça o recobrimento, mas não vai formar gengiva, não. Pronto. Não vai criar gengiva, não. Perfeito. O que é que a gente vê muito nos pacientes com apinhamento, que vocês já sabem, né? Que são aqueles dentinhos tortos. Às vezes os dentes estão tão apinhados que eles precisam ficar um pouco para fora, né? Um pouco para vestibular. Quanto mais para fora eles ficam, quanto mais para vestibular eles ficam, mais fino, então menor essa espessura de gengiva para recobrir. Então, às vezes, elas vão descendo realmente e aí fica expondo a raiz do dente. Uma vez que a gente coloca o aparelho e realinha, reposiciona ele no centro do seu arco, aí essa gengiva volta a cobrir. É aquela gengiva que já existia. Realmente ela não apareceu do nada, não. Ela estava antes um pouco esticada, porque o dente estava para fora, e depois que ele foi recoberto, ele voltou para recobrir. Isso é um ganho muito positivo em alguns pacientes, principalmente em pacientes que têm dentinhos cruzados. O que é cruzado? Quando o dente de cima, ele tem sempre que cobrir o de baixo. E às vezes alguns pacientes eles têm o dente ao contrário, de baixo cobrindo de cima. Então, quando esse de baixo está cobrindo de cima, ele está muito para fora, muito para vestibular. E essa região de incisivos inferiores, ela é muito estreitinha, tem um osso muito fino e uma gengiva também muito delicada. Então, é bem comum a gente encontrar essas recessões em dentes anteriores quando eles estão mais projetados. Ó, eu coloquei um esquema aqui, coloquei alguns casos. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar. Ó, então, aqui a gente tem um dentinho dentro do envelope ósseo. A gengiva tá normal, né? Então, a partir do momento que o dente sai do arcabouço ósseo, seja naturalmente ou por uma movimentação ortodôntica mesmo, a tendência da gengiva é retrair. A partir do momento que com a ortodontia você devolve esse dente para dentro do arcabouço ósseo, você tem uma melhora do contorno gengival. Ó, então, aqui, você observa aqui embaixo, não sei se dá para ver. Perfeito. Já existe uma recessão e o periodonto bem fino. Com a movimentação ortodôntica, você devolvendo o dente para dentro do arcabouço ósseo, você tem uma melhora do perfil gengival. O aparelho fez com que criasse gengiva? Não. A gengiva já existia. Você só colocou o dente de volta dentro do osso para que a gengiva voltasse a ser o que era antes. E aí, o inverso também acontece. Veja esse dente bem lingualizado. A partir do momento que você for colocando ele para vestibular, esse nível gengival ele também vai começar a descer. E esse, quando ele for voltar para lingual, né? Aí esse nível gengival ele vai começar a subir um pouco. Ficou muito legal. Eu tenho alguns pacientes com que eu acho que depois eu vou colocar nas publicações, né? Justamente isso, antes e depois do tratamento ortodôntico. Parece até que você fez cirurgia periodontal, mas não foram feitas nenhuma cirurgia, nenhum tipo de cirurgia não foi realizada. Realmente foi só reposicionamento. Eu vou me lembrar para colocar no feed depois que terminar a live amanhã ou depois. Eu acho bem interessante ilustrar. Apareceu uma pergunta. Vai continuar com as perguntas aí? Ou... Vou começar, senão não dá tempo de responder todo mundo. Vá guardando essas aí, que daí, se sobrar, a gente vai respondendo essas. Pronto. Outra pergunta.
É melhor se a gente precisar fazer o enxerto gengival, que é o que você já explicou mais ou menos aí para o pessoal que não sabe o que é enxerto. Se a gente precisar fazer um enxerto gengival em um paciente que vai usar aparelho, é melhor que a gente faça antes de iniciar o tratamento ortodôntico ou depois que terminar o tratamento ortodôntico? Depende. Então, tanto depende, né? Mas é, né? A primeira coisa que a gente tem que avaliar é o biotipo periodontal, né? Se a gengiva do paciente é espessa ou ela é fininha. Como é que a gente avalia isso? A gente pode fazer uma técnica simples de a gente fazer é a sondagem, que a gente já falou da sondagem, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, você pode avaliar através de tomografia? Pode, mas no dia a dia da clínica, a sondagem é uma técnica bem simples. Você vai colocar a sonda no sulco e, se você não visualiza a sonda por transparência no sulco, esse periodonto seria um periodonto espesso. Se você visualiza a sonda por transparência no sulco, esse periodonto seria um periodonto fino. E aí, depois que você tem uma classificação rápida, assim, se o periodonto é fino ou se o periodonto é espesso, você vai ver. Você tem algum fator etiológico, escovação traumática, inflamação, alguma coisa assim. Você tem você vai eliminar, certo? Você tem algum fator etiológico que um freio, uma inserção alta, se você tem, você vai ter que remover e às vezes você precisa fazer enxerto. Então, esse enxerto viria antes da ortodontia. Mestre, a conversa com o ortodontista também, né? Para ele poder passar direitinho qual é o tipo de movimento que ele vai estar pretendendo fazer com aquele dente. Se vai ser mais particular, se não. Exatamente. Essa parte da inserção, do freio, da brida, da escovação, você pode avaliar, você consegue avaliar sozinho. Aí depois você avaliou isso, ok. Depois você vai conversar com o ortodontista. Vai vestibularizar esse dente. Esse periodonto é fino, então, se for vestibularizar e esse periodonto for fino, o enxerto vem antes da ortodontia. Se não for vestibularizar o dente e o periodonto for fino, você vai acompanhando e vai fazer no momento que for pertinente. E se for realmente necessário. Isso, se for realmente necessário. O tratamento ortodôntico pode tirar essa necessidade desse enxerto, depender de como ficar o dente na posição final depois do tratamento. Isso? Exatamente. E o periodonto é espesso. Eu vou vestibularizar o dente. Não necessariamente eu preciso fazer antes, porque aquele periodonto é espesso. Pode ser que ele suporte aquilo. Então, mesmo eu sabendo que eu vou fazer, que o ortodontista vai fazer vestibularização do dente, a gente vai acompanhar e só vai fazer se for necessário. Não necessariamente depois, pode até ser durante o tratamento. Perfeito. Deu para entender? Eu entendi tudo. Vocês entenderam? Escrevam aí se estão entendendo alguma coisa, como é que tá. Estão batendo uma palminha aí para você? Eu acho que estão entendendo. Deixa eu ver a próxima pergunta. Essa é bem legal, Messia. Essa é bem legal porque é uma discussão boa entre ortodontista e periodontista. Vamos falar de contenção. Então, primeiro eu vou me defender. Depois você pode se defender ou me atacar. Depende. Tá. A pergunta é: qual a melhor contenção fixa para o periodonto? O que é contenção? Então, para quem não sabe, contenção fixa. Toda vez que o paciente usa um aparelho ortodôntico, no final do tratamento, ele vai usar algum tipo de contenção, que é algum dispositivo para poder manter os dentes naquela posição. Quando a gente fala de dentes inferiores, a contenção fixa inferior, existe uma contenção que vai colada atrás dos dentes. Bom, então, ortodonticamente falando, essa contenção, ela tem que ficar
para sempre e para o desespero dos periodontistas, porque essa é a recomendação de todo ortodontista. A contenção fixa, ela fica para sempre ou então até quando o paciente quiser manter aqueles dentes alinhados. Porque o desalinhamento dos incisivos, principalmente dos incisivos inferiores, é uma condição de envelhecimento da nossa mordida. Então, ao mesmo tempo que a gente vai envelhecendo e vão aparecendo aqui umas ruguinhas e etc., tem envelhecimento da face, a gente também tem envelhecimento da dentição. E um dos sinais é o apinhamento anterior-inferior. Então, usou o aparelho ortodôntico, se quiser manter alinhado, tem que usar a contenção para o resto da vida. Existem basicamente duas contenções. Assim, existem diversas contenções, mas a gente vai discutir aqui basicamente duas contenções fixas. Então, uma reta, que vai do canino até o canino em linha reta, e existe outra que foi denominada de higiênica, entre aspas, que ela vai fazendo um zigue-zague, baixando sempre no ponto de contato para permitir que o paciente passe o fio dental. Então, vamos conversar. Sabendo que a gente precisa usar essa contenção de qualquer forma, para o periodonto, Messia, qual é a melhor? A reta. A reta é a melhor. Bom, então vamos lá. Aí eu vou conversar. O que é que os artigos mostram? Realmente a reta, ela acumula menos biofilme. Por quê? Porque ela tem menos fio. Então, toda vez que a gente coloca alguma coisa na boca, essa coisa vai juntar biofilme. O fio reto, ele só precisa daquele tamanho específico para sair de um canino até o outro canino. A higiênica, você precisa de muito mais fio, porque ela vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo. Naturalmente, quanto mais fio você tem, mais retenção. Então, para higienizar, essa higiênica talvez precisasse mudar de nome, porque ela não é tão higiênica assim. Ela só vai ser higiênica se você for muito caprichoso na escovação. E como a gente sabe que os pacientes, em geral, não são tão caprichosos assim, o benefício dela é para passar o fio. E se a gente for perguntar aqui até os próprios dentistas, a maioria talvez nem passe, às vezes eu também não passo fio, pode mandar me prender, às vezes eu esqueço. Então, se você tem o único benefício é passar o fio dental sem o uso do passador e você não usa esse benefício, talvez a outra que junte menos, acumule menos biofilme seja melhor, né? Esse é o pensamento, Messia? Quer acrescentar? Mas aquela voltinha que ela dá embaixo, ela fica em cima da papila e às vezes ela fica acumulando bem ali em cima da papila. E por mais que você passe o fio, ela permite passar o fio, mas ela acumula biofilme ali próximo à gengiva, né? Então, por mais que você consiga passar o fio todos os dias, o fato dela ter muito volume de material acumula muito biofilme e vai causar a inflamação, mesmo você conseguindo passar o fio todos os dias. Eu tô vendo as pessoas dando risada aqui, porque eu disse que eu não passava o fio sempre, que podia mandar me prender. E quem tá rindo é porque tá se identificando. Pensa que eu não sei. Pensa que eu não sei, mas quem tá rindo tá se identificando. Bom, estamos conversadas, então? Estamos, né? Então, a reta é muito melhor. A higiênica tem o nome de higiênica, mas não é nada higiênica. Perfeito. Messinha, que tipo de movimento ortodôntico ele seria mais prejudicial ao periodonto? Existe algum movimento específico que dá um arrepio no periodontista quando a gente diz que precisa fazer? Torques, vestibularizações, porque são esses movimentos que correm mais riscos de tirar o dente de dentro do envelope ósseo, como a gente estava conversando agora há pouco, e causar defeitos nos tecidos moles. Então, esses movimentos são os movimentos que podem ser mais prejudiciais ao periodonto. É semelhante àquela imagem que você mostrou da recessão, né? Mas sim, logo no Isso. começo, joga ele um pouquinho para fora. Então, às vezes a gente Exatamente. fazer vestibularizações ou torque, que é uma semelhante à vestibularização, um pouco mais difícil de explicar para vocês, mas assim, um tipo de inclinação com controle de raiz. Quando a gente joga ele para fora, quanto mais jogar assim em contracortical,
realmente tem mais chance de trazer o dano ao periodonto, pensando nesse sentido de formação de deiscência. O problema é que a gente faz isso bastante. Vamos em frente. Próxima pergunta. Então, essa próxima pergunta talvez seja um pouquinho mais para mim, Messinha, porque ela faz assim. Existem alguns aparelhos que são utilizados só em crianças, né? Aparelhos para usar em criança que causam algum tipo de dano ao periodonto. Eu vou repetir um pouco o que o Messi já falou. Nos pacientes infantis, por exemplo, na dentadura mista, que a gente não vou falar de aparelhos ortodônticos fixos, né? Não são aqueles quadradinhos colados nos dentes. Eu vou falar de outros tipos de aparelhos. Então, a gente tem alguns aparelhos como os disjuntores ou alguns expansores, que eles ficam presos nos dentes, eles são apoiados nos dentes e eles fazem força realmente para colocar os dentes para vestibular. Ou seja, para abrir, assim, nesse sentido. Os disjuntores, por exemplo, a gente faz muita força, são forças pesadas para tentar abrir a sutura palatina mediana. Mas essa força pesada para mexer em osso é feito por um aparelho que é apoiado em dente. Então, realmente, esse dente dessa criança recebe uma força muito grande. E aí, nesse caso, também podem ser formados alguns tipos de deiscências e recessões nesses dentes, por mais que sejam dentes descidos. Ou o que é que uma dica que eu recomendo, isso é ótimo para aluno de graduação, e eu sempre falo para eles, quem é meu aluno e caso esteja aqui, vai saber que é verdade. Sempre que possível, quando vocês usarem os disjuntores, se for um paciente na dentadura mista, é melhor apoiar nos dentes descidos. Então, às vezes o paciente está lá com um primeiro molar permanente e você quer usar um Hirax, um RAS, algum aparelho para fazer a disjunção, e aí o aluno quer bandar o primeiro molar permanente. Eu sempre digo, não. Bande o segundo molar descido e faça uma extensão para o primeiro molar permanente. Porque se for para causar algum tipo de defeito ósseo, é melhor que seja num dente descido, que em breve vai ser esfoliado, do que num dente permanente, num primeiro molar que vai ficar para o resto da vida. Então, isso é só uma dicasinha clínica para quem atende criança, para odontopediatras ou ortodontistas que fazem ortodontia interceptativa no consultório. Então, a resposta é sim. Existem aparelhos que podem causar defeitos ósseos na infância também. Muito bem. Muito legal. Já estamos mais da metade. Messinha, essa aqui é bem legal também. É bem clínica. Então, vamos lá. O paciente está com um aparelho fixo e, naturalmente, durante o tratamento ortodôntico, os dentes têm um grau de mobilidade. Isso é normal. O paciente tem um grau de mobilidade. Porém, às vezes, quando ele está durante o tratamento, que os dentes vão se movimentando, tem um dente ou outro que fica com um toque prematuro, aquele toque mais forte do que nos outros dentes. E aí, esses dentes que têm um toque mais forte ficam com uma mobilidade mais visível, né? Uma mobilidade mais importante. Por que que isso acontece? Isso acontece porque o dente está em trauma, né? Então, o periodonto, ele tenta se acomodar a essas forças que estão aumentadas. Então, quando ele está tentando se acomodar, primeiro ele vai dando os sinais, que é alargamento do espaço do ligamento periodontal, aumento do número e extensão daquelas fibras existentes no ligamento periodontal, aumento da densidade do osso alveolar. E isso vai acontecendo durante a movimentação ortodôntica. Se você fizer uma radiografia, você vai ver o ligamento espessado, vai ver tudo isso. E aí, quando essas forças, elas excedem essa capacidade adaptativa do periodonto, esse periodonto, ele é traumatizado. Ele entra em trauma e origina-se essa lesão, né? Então, a principal característica do trauma oclusal é essa mobilidade. Essa mobilidade, ela vem das lesões que vão existir nessas fibras do ligamento periodontal. Essa mobilidade, ela pode ser reversível a partir do momento que você eliminar esse toque prematuro, a partir do momento que você voltar o dente para a posição, ou colocar ele na posição que você está
caminhando para que a posição que você deseja, ele vai, essa mobilidade ela vai ser resolvida. Então, uma vez removida a força que está causando o problema, ele volta àquele mesmo grau de mobilidade que ele tem ou que ele tinha durante o tratamento ortodôntico. A não ser que ele fique com esse trauma durante muito tempo. Isso, aí vai exceder essa capacidade adaptativa. Aí o periodonto vai perder a capacidade de se recuperar e vai desenvolver a perda constante. Então, essa mobilidade, esse trauma, ele não é capaz de desenvolver perdas ósseas, né? Perda de inserção. A partir do momento que ele persiste, o periodonto não tem mais capacidade de se recuperar e aí, depois, mesmo você removendo a causa, a mobilidade continua. Todo santo semestre aparece um aluno para dizer assim, professora, meus dentes estão todos moles, né? Algum aluno com um aparelho ortodôntico. Então, primeiro, se acalme. 2 dosezinhas de Rivotril e fiquem calmos, porque a mobilidade dentária durante o tratamento ortodôntico é normal. Só esses tipos de mobilidades que são um pouco maiores, que elas devem receber um pouco mais de atenção, tá bom? Muito bem explicado. Vamos lá. Próximo. Uma pergunta daquelas que eu comentei que às vezes vem que não é muito tema, mas é legal a gente falar, até porque o nosso Instagram é de ortodontia e de odontopediatria, então eu acho que vale a pena a gente conversar sobre isso. Alguém perguntou aqui, uma mãe, né, uma gestante, uma futura mãe, tem mais chance de ter gengivite? É isso mesmo? A gente aceita, não, minha gengiva está sangrando porque eu tô grávida, e toda grávida tem gengivite. Existe? É mito? Verdade? Tem mais chance de ter gengivite. A grávida, ela tem a inflamação gengival exacerbada pela produção maior de estrógeno e progesterona. Então, como é que a gente pode controlar isso? Controlando o fator causal, o fator etiológico, que é o biofilme. Se você controlar bem a higiene, você não vai dar chance dessa inflamação se exacerbar pelos fatores hormonais. Gente, mas tem essa chance sim. Eu sou dentista, eu sou mãe, né? Então vou dizer assim, mesmo fazendo esse controle, é aquele detalhe e realmente acontece. Agora, lembrando que só os hormônios sexuais, só esses hormônios que a Messinha falou, por si só, eles não são causadores de um sangramento espontâneo. É necessário que o paciente tenha o biofilme. Agora, aquela questão, aquela mãe, aquela grávida que tem um biofilme, às vezes, na mesma quantidade do que outra que não está grávida, que ela vai ter bem mais chance de ter um sangramento do que a que não está grávida. Precisa ter o biofilme. Não é isso? Isso, precisa ter o biofilme, mas a partir do momento que existe o biofilme, os hormônios da gravidez, eles exacerbam muito o processo inflamatório, porque eles vão aumentar a permeabilidade dos vasos, aumentar o exudato gengival, vão alterar a resposta imune, diminuir quimiotaxia, diminuir fagocitose, diminuir a resposta de anticorpos, e então eles alteram várias coisas no processo inflamatório que vão exacerbar essa resposta inflamatória. Perfeito. Muito, muito bom. A gente tem só mais alguns minutinhos, viu, Messi? Eu vou fazer a última pergunta aqui também, que não é muito do tema, mas só para a gente terminar, senão o Instagram desliga. A última pergunta, na verdade ainda tinha algumas outras, mas só vai dar tempo de fazer mais uma. Alguém teve uma curiosidade sobre falar de controle periodontal em pacientes oncológicos, se você sabe, tem alguma experiência a respeito, o que é importante fazer antes ou depois de alguém que vai se submeter a um tratamento contra o câncer? Pacientes oncológicos, a gente precisa fazer todo o preparo de boca antes de ele entrar na quimioterapia ou radioterapia. A gente não pode deixar que ele passe
inicia esse tratamento de químio rádio com algum processo infeccioso inflamatório, tá? A gente tem que conversar com o paciente e colocá-lo numa manutenção rigorosa do controle da inflamação, para não correr o risco de ele precisar, durante a radioterapia, de um procedimento cirúrgico, de uma exodontia, ou meses depois de finalizar a radioterapia, precisar de algum procedimento cirúrgico ou ter uma recidiva do processo infeccioso, porque ele vai ter muito risco de ter uma osteonecrose. E isso é muito perigoso para um paciente que está com esse quadro de saúde sistêmica. Tem alguns trabalhos iniciais tentando mostrar que a inflamação, que o processo de câncer altera todo o maquinário de resposta celular inflamatória no paciente, mas isso ainda não tem uma relação muito estabelecida com a doença periodontal. Perfeito. Messi, eu vou falar aqui. Eu sempre falo isso, mas é porque é verdade. Passa muito rápido. Vê. Passou rápido mesmo. Deixa eu só dizer uma coisa. A pessoa que fez a pergunta de aumento de coroa e extrusão, mande o nome lá nos comentários da live que eu vou responder no direct. Irã, eu vou responder para você no direct sobre a escovação também. E outra pessoa que fez a pergunta sobre extração de terceiro molar, mande o nome lá no comentário também que eu respondo no direct. Viu que já vai ter uma live assim, exclusiva. Você que quer participar desse grupo fechado, mande um direct para ela vai mandar, vai responder todas as suas dúvidas. Tá vendo, mas passou muito rápido e eu acho que ficaram alguns questionamentos para quem sabe no futuro a gente retornar. Isso serve de aviso e de alerta ao pessoal que não deixa a perguntinha na caixa. Tem que deixar a perguntinha na caixa que tem mais chance de ser respondida. Que quando fica aqui, são tantas outras que pode passar despercebido. Mas, como eu digo assim, passou muito rápido, realmente, porque você vê, já são 6 horas da tarde. Eu tinha certeza que ia ser muito legal. Tem bastante gente assistindo. Eu tenho certeza que todo mundo adorou, assim como eu adorei. Foi muito esclarecedora. Você é muito didática, mas se a gente conseguiu entender, pelo menos eu consegui entender a parte periodontal de uma maneira muito simples. Eu acho que isso é um dom que você tem de explicar. Então foi ótimo, estou muito feliz. Quero agradecer novamente sua presença. Espero que você possa retornar aí outra vez, quem sabe no futuro, para falar sobre outros temas, assim, ainda em volta da periodontia. Eu adorei, foi muito rápido. Foi mais tranquilo do que eu imaginei. Ai, que coisa boa. Ó, se quiser mandar um beijo aí pro seu pessoal, tá cheio de fã aí falando com vocês. Pessoal, obrigada, viu, pela participação. Eu queria agradecer a presença de todo mundo. Muita gente importante aqui. Eu me senti muito importante. Obrigada para quem está sempre comparecendo. Os meus amigos, vários professores, os meus alunos, os meus pacientes. Semana que Muito vem. Obrigada, gente. A semana que vem a gente tem outra live bem legal. Então fiquem ligados, não deixem de colocar as perguntinhas. Em breve a gente vai divulgar a live. Mas é assim um dos assuntos também mais pedidos. Então, mais uma vez, um beijo a todos. Um beijo, Messinha. Bom ver você sempre. Beijo, Patrícia. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau.